eu vou pregar hoje sobre batalhas, e vou falar sobre uma batalha que aconteceu em Israel. E eu não queria que vocês ficassem pensando, o pastor está falando isso porque nós devemos pegar e cada um comprar uma passagem amanhã ir lá e se alistar no exército de Israel e poder ir para a guerra. Não, não é isso. O que eu quero falar hoje é sobre batalhas, sim, mas sobre as batalhas que nós vivemos no nosso dia a dia. As batalhas que você vive no seu dia a dia. E todos nós enfrentamos batalhas. Cada um na sua área, e alguns em mais de uma área na sua vida, mas nós todos enfrentamos batalhas. Alguns enfrentam batalhas na sua área emocional, andam ansiosos, com medo. Dizem que a ansiedade é o mal do século 21, no entanto, Jesus, há 2000 anos atrás, a coisa que ele mais falava era sobre ansiedade. Quando nós pensamos sobre mandamento de Jesus, nós lembramos de amar ao próximo, mas a coisa que Jesus mais repetia era: não andeis ansiosos, não tenham medo do dia de amanhã, não andem ansiosos com o dia de amanhã. 21 vezes, quando nós pegamos nos 4 evangelhos, nós vemos Jesus falando sobre não andar ansiosos, sobre não ter medo, sobre não se preocupar com o dia de amanhã. E talvez você esteja hoje vivendo esse problema, um mal da ansiedade. Talvez o seu grande problema hoje seja na área da saúde. Você está passando por alguma enfermidade, como a minha esposa falou a respeito do pai dela. Talvez você esteja com algum mal, com alguma doença, e essa seja a grande batalha que você está vivendo hoje. Quem sabe a sua batalha hoje seja na parte sentimental, está com algum problema no seu relacionamento, no seu casamento, talvez dentro da sua família, pais e filhos, talvez seja nessa área familiar, sentimental, que você está enfrentando a sua grande batalha. Ou talvez a sua grande batalha seja na área financeira, você está com muitas dívidas, você está sem uma perspectiva de vida para o amanhã, você acorda já pensando nos seus problemas, nas contas que tem para chegar, você está com a síndrome do domingo à noite, você está aqui ouvindo eu falar, mas a sua cabeça só pensa que amanhã é segunda e tem uns boletos que vão vencer. Se você estiver nessa, glória a Deus, eu estou preocupado não com os que vão vencer, eu estou preocupado com os que já venceram. Parabéns, você está numa fase boa, está preocupado com os que vão vencer ainda? Legal. Quem sabe a sua grande preocupação, a sua grande batalha, seja contra o pecado, sobre algum vício que você não está conseguindo se libertar, sobre algo que você tenta, mas não consegue deixar para trás. Todos nós vivemos batalhas. Qual é a sua batalha? Seja ela qual for, não importa o tipo de batalha que você está enfrentando, cada batalha traz os seus próprios desafios, e eu quero falar hoje sobre uma das batalhas mais conhecidas da história. Essa batalha está lá no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, um dos grandes personagens da Bíblia, o profeta, juiz, sacerdote Samuel. Está aqui o meu filho Samuel, eu dei o nome dele de Samuel por causa desse Samuel. Se ele for uma das 3 coisas, profeta, juiz, sacerdote, já está bom, não precisa ser as 3, filho, fica calmo. Sendo uma só já está bom, né, pastor Juliano? Não vamos forçar o menino também agora, meter pressão nele, né? Não vamos querer que ele seja um Moisés, abra o mar, essas coisas, só ser um profeta já está bom. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, ele nos fala sobre a batalha de Davi e Golias. Projeta para mim, por favor, 1 Samuel 17. A Bíblia diz que os filisteus juntaram suas forças para a guerra e reuniram-se em Socó de Judá e acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Eu quero que você
Imagine essa cena na sua mente. 2 montanhas, um vale no meio. De um lado um exército, do outro lado o outro exército. Os dois se posicionaram para a batalha. A Bíblia diz que então um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, e ele tinha 2,90 m de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e seu escudeiro ia à sua frente. E aquele gigante parou e gritou às tropas de Israel: por que é que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Preste atenção nisso. O exército havia saído para a batalha. Assim como você sai todos os dias para a batalha. Todos nós, quando levantamos pela manhã, saímos sabendo que tem um leão lá fora para a gente matar. Às vezes você tem que matar um leão e deixar um amarrado já para o outro dia, porque a coisa está mais difícil. Mas todos os dias nós saímos preparados para uma batalha. Todos os dias nós sabemos que precisamos enfrentar algumas lutas. Isso é o nosso cotidiano, é o nosso normal. Se você me disser que você não tem batalha, se você não tem problemas, me procura no final do culto, eu tenho alguns para dividir contigo, eu te passo sem problema, sem custo. Pode ficar tranquilo que eu compartilho isso com você. Mas eu não acredito nisso. Porque Jesus disse: no mundo tereis. Como Jesus não é mentiroso, então em alguma área nós temos alguma luta. De vez em quando dá uma trégua. De vez em quando a gente tem um respiro também, né? Mas logo aparece mais algum probleminha. E quando não aparece, a gente busca. Eu sempre fiquei impressionado que Daniel chegou na Babilônia, quando ele foi levado cativo. Cara, levaram ele para servir no palácio do rei. Falaram: olha, você vai ter da melhor comida de tudo aqui, você é um cara sábio, você, pensa num cara que vai ter uma vida legal aqui, é você. Daniel falou: não vou comer da comida do rei, vou jejuar, vou orar, procurou encrenca. Então, amigo, se a tua vida está muito boa, procure uma encrenca. Porque se a tua vida está muito boa, eu vou ficar preocupado contigo. Porque num mundo onde Jesus disse que nós teremos aflições, num mundo onde nós sabemos que o diabo está rugindo e tentando acabar com nós em todos os momentos, e você não tem nenhuma lutinha, estou preocupado contigo, você está muito de acordo com esse mundo. Há alguns dias nós falando, porque cada vez que está se preparando, cada vez que está chegando próximo de um top, né, nós temos que ir para a montanha. Tem alguém que é a primeira vez que está indo servir, começa: porque o inimigo está se levantando contra mim agora, porque eu estou indo servir lá na montanha. Esses dias eu perdi a paciência, falei: irmão, espera aí, quer dizer que agora que você falou que você está indo servir, o inimigo se levantou contra você? Antes disso vocês eram amiguinhos, antes disso vocês eram coleguinhas. Então, espera aí, cara, se o diabo está de boa com você, algo está errado. Então a gente sabe que luta e que batalha vai vir, mas a gente sabe muito bem também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, nessas lutas, nessas batalhas, a gente já sabe que elas vão vir e nós nos preparamos para elas. E a cada luta e a cada batalha nós estamos preparados para uma maior ainda que vai vir lá para frente. O problema é quando surge o inesperado. O exército de Israel saiu e se preparou para a batalha. Bora, vamos para a luta, vamos para o pau. O outro exército se posicionou, eles: beleza, é agora, vamos lá, toca a trombeta aí que nós vamos para avançar. O problema é que de repente apareceu do nada um gigante.
o inesperado. É o inesperado que é o problema. É o inesperado que nos tira o equilíbrio, é o inesperado que faz com que a gente dê aquela balançada. E eles estavam preparados para lutar contra um exército. De repente vem aquele gigante e fala, não, manda um aí para lutar comigo, vamos lá, mano a mano, um contra um. Você está preparado para sair de casa e ir para o trabalho, mas de repente quando fura o pneu e está chovendo, você já fica, puxa, é algo inesperado. Você está preparado para as coisas do dia a dia, mas de repente uma coisinha, por menor que seja, que aconteça fora da sua rotina, isso vai te deixar, vai te tirar, vai te desequilibrar, e você vai perder a sua confiança, vai perder a sua fé, e você vai se encolher, como o exército de Israel fez naquele momento. Eles estavam prontos para a batalha, o problema é que apareceu um gigante do nada. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que Israel foi induzida a um erro que nós muitas vezes também somos levados a cair. Ora, quem é que disse que Israel era obrigada a aceitar a proposta do gigante? Quem disse? Por que agora vem um cara e diz, não, ao invés de nós lutar um exército contra o outro, vamos eu contra um de vocês? Por que é que você é obrigado a aceitar as regras do inimigo? Por que é que você tem que aceitar as regras que o diabo quer colocar na sua vida, sendo que você é filho de Deus? Nas lutas que você está enfrentando, quem está ditando as regras? Será que talvez por medo, por estar sem coragem para levantar a cabeça e encarar de frente, você não está aceitando coisas que você não precisa aceitar? Você não está, de repente, aceitando que você tem que se encolher, que você tem que se amedrontar, quando, na verdade, você deveria era abrir os seus olhos, levantar a cabeça e seguir em frente e enfrentar de frente esse inimigo? Eu contei de manhã de uma situação que aconteceu há muitos anos atrás, 2009, ainda tem alguns BOs que eu tenho que resolver dessa época, mas eu lembro que eu tive que procurar um advogado. Quando teve a crise do subprime, quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, nossos clientes todos trabalhavam com importação, nós tínhamos muitas coisas para pagar em dólar, os nossos clientes importavam com dólar a 1,65, de repente deu o problema do dia para a noite, eles tinham que fechar câmbio a 3,50, tinha cliente nosso que fechava uma média de $600 mil por dia, todos os dias, e ele tinha mais de um ano de dívidas para frente para fechar, e de repente, da onde que você vai tirar essa diferença toda cambial? Não tem como. O que eles fizeram? Chamaram a nós e aos outros fornecedores, falaram, segura, aquilo que nós ia pagar para vocês semana que vem, esquece, quem sabe daqui uns 90 dias, aquilo que nós íamos pagar daqui 30 dias, vai ficar para daqui 4 meses, foi terrível, e nós também não conseguimos pagar as nossas contas, e foi muito ruim, de repente vem banco, vem todo mundo em cima de você, e vem te cobrar, e de repente aquele contrato que você tinha, que você não leu direito as letrinhas pequenas lá, que era uma taxa de 2,5, nem 2,5, era 1 ponto alguma coisa, tinha uma cláusula lá, e os caras passaram a cobrar 20%, e se foi. E eu apavorado, e eu desesperado. Até que chegou uma ação, chegou lá uma ordem, fui falar com o advogado, daí o advogado leu tudo e falou, não, isso aqui está errado, isso aqui é um absurdo. Aí eu falei, tá, mas cara, eu não consigo nem dormir por causa disso. Aí ele falou, olha, vou te contar uma coisa. Uma vez, o Ibrahim estava devendo um dinheiro para o Salim. E o Ibrahim não conseguia dormir, porque ele pensava, eu estou devendo para o Salim, eu estou devendo para o Salim, eu estou devendo para o Salim. Até que um dia, ele chegou na porta do Salim e falou, Salim, e o Salim, opa, veio me pagar? Não, vim dizer que não tenho dinheiro e não vou te pagar. E a partir daí o Ibrahim dormiu, e o Salim é que não dormiu. O Ibrahim não vai me pagar, o Ibrahim não vai me pagar.
Então, a partir de hoje, você não dormiu até hoje, a partir de hoje já estou respondendo aqui o processo, e quem vai ter que se preocupar é eles. Porque você não vai pagar isso aqui porque está errado. E eu falei, cara, mas é que ele falou, Aguinaldo, quem disse que você é obrigado a aceitar regras ilegais? Quem disse que você tem que aceitar as propostas que o gigante, que o inimigo faz para você? Quem disse que você tem que aceitar as regras dele? Vá à luta. Vá à luta. Saia das cordas. Sabe o que a Bíblia diz? Que por 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, aquele gigante ia lá e ofendia, humilhava o exército de Israel. Quando você não resolve os seus problemas, sabe o que acontece? Eles vão ficando cada vez pior, cada vez maior. Quando você não encara o seu problema, ele vai te humilhando e te amassando cada vez mais. Por isso, todos os dias, de manhã e de tarde, saía o gigante. E sabe o que acontece? Cada vez que o gigante ia lá em frente ao exército de Israel desafiar eles olhavam e parecia que aquele gigante estava maior. Porque assim são os problemas que você não resolve, eles vão ficando cada vez maiores. Assim são os problemas que você não encara, que você foge. E eles vão te amassando, eles vão te esmagando, até você entrar numa depressão. Eu lembro desse período, que eu estava arrasado, eu não conseguia dormir, como eu disse. E um dia a Juliana estava no culto à tarde, no tarde da bênção, e no final a pastora Irani conversou com ela e falou, sabe qual é o problema do Aguinaldo? O problema do Aguinaldo não são essas contas, não são essas dívidas. O problema do Aguinaldo é que ele esqueceu da alegria da salvação. A Juliana me contou isso. Fiquei pensando, falei, não é ela, né? Fácil falar. Mas daí depois eu orando e eu pensei, falei, cara, sabe o que é verdade? É verdade. A gente sempre está preocupado com o fim da história. Lembra que eu contei esses dias aqui que eu era apaixonado por história em quadrinho? O meu problema é que eu escolhi o herói errado, escolhi o Homem-Aranha. Conhece a musiquinha do Homem-Aranha? Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate e sempre apanha. Cara, o pior herói para você ter como um ídolo assim é o Homem-Aranha. Porque até ele ganhar lá no final, ele apanha igual o cachorro, cara. Pensa num herói que não é legal, cara. Ele deixa meio deprimido o Homem-Aranha. E eu ficava com tanta ansiedade que uma hora eu pegava e eu ia lá para o final. Aí eu via lá no final que ele ganhava. Ufa, beleza. Aí quando eu ia ler o resto, agora eu já ficava mais tranquilo, porque eu sabia que no final ele ia vencer, então tá bom. Você já leu o Apocalipse? Você já leu o final da história? Você já viu a Bíblia dizendo que já não haverá mais choro? Já não haverá mais dor? Porque a morte já terá sido vencida? E que o próprio Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos? Você conhece então o final da história? Esse é o final da sua história. Esse é o final da sua vida. É assim, aí que você vai chegar. Sabe o que eu mais gosto dessa passagem? É que não fala que Deus enviará seus anjos para secar suas lágrimas. Não. Fala assim, o próprio Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Esse é o final da sua história. Agora que você já sabe o final da sua história, eu espero que tenha ficado um pouco mais fácil você pegar e encarar esse gigante que está te desafiando. Eu espero que fique um pouco mais fácil agora você encarar de frente esse problema. Que amanhã você comece não apenas mais um dia, mais uma semana, mas que você comece uma semana amanhã como um guerreiro, como alguém que decidiu lutar, como alguém que resolveu que o lugar de derrota não pertence a você, porque você é filho de Deus.
o lugar de fugir dos problemas, de ficar olhando só para o tamanho do gigante. Vocês prestaram atenção como eles descrevem? Tinha 2,90 metros de altura, usavam um capacete de bronze. Eles não olhavam para o exército deles, eles olhavam para o tamanho do problema, para o tamanho do gigante. Sabe aquela frase bem clichê? Que você, não importa o tamanho do seu problema, não diga que você tem um grande problema, diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Ou frasezinha clichê, né? Mas você sabe por que o clichê existe? Porque é verdade. Porque é verdade. Você tem um grande problema, saiba que você tem um grande Deus. Você está com uma grande batalha, uma guerra difícil. Tu sabe por que nós estamos aqui milhares de anos depois falando de Davi, dessa batalha? Porque ele derrotou um gigante. Se ele tivesse derrotado um anão, tu acha que nós ia estar aqui falando? E então teve aquele grande momento da história em que Davi matou um anão. Todo mundo ia falar, pô, que covardia. Nós estamos aqui milhares de anos depois falando dessa batalha, desse momento, porque Davi derrotou um gigante. E você vai lembrar desse momento da sua vida como um momento em que você derrotou um gigante. Como é que Davi conseguiu fazer isso? Presta atenção no que aconteceu quando Golias desafiou pela primeira vez o exército. Coloque de novo aí o versículo 11. Quando Golias chega e desafia o exército, diz: ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Apavorados. Se você pegar o capítulo 17, e eu gostaria muito que você fizesse isso na sua casa, pega o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, você começa a ler ele, você vai ver que os primeiros 25 versículos, ninguém fala de Deus. Até Davi aparecer na história, é como se Deus não existisse. Eles eram o exército de Israel, e ninguém lembrava de invocar o nome do Senhor. Ninguém. Você pega de 1 a 25, é só medo, medo, medo. 40 dias, pela manhã e pela tarde, um gigante vindo afrontar o exército. Aí no versículo, até o 25, no 26, quem que aparece? Davi. Quando Davi aparece, coloca o versículo 26. Quando Davi aparece, ele diz, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Finalmente alguém lembrou de Deus. Finalmente alguém lembrou de Deus. E que maravilhoso isso, salvar a honra de Israel. Irmão, vai salvar a sua honra também. Quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando Davi entra na história, os primeiros 25 versículos, ninguém lembra de Deus. Nos 25 versículos seguintes, 10 vezes o nome de Deus é citado. Para você entender o que é que mudou. Que foi? Chegou um outro gigante? Uau, agora nós temos um gigante também para encarar o gigante dos filisteus, nós também temos um gigante. Não temos um gigante. Olha só, quando a Bíblia nos vai descrever como era Davi, mostra que ele era um menino, ele era franzino, fraquinho, uma criança praticamente ainda, e no entanto, é ele quem resolve encarar e derrotar o gigante filisteu. Como é que ele conseguiu? Como? Usando o nome do Senhor, indo em nome do Senhor. Quando você olha para Davi, coloca o versículo 45, por favor.
Olha como é que Davi parte para encarar o gigante. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Em 2 versículos ele cita 4 vezes Deus. 4 vezes em 2 versículos. Deus, 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 Deus. A arma de Davi não era a funda, não era a pedra, a arma de Davi era Deus. Deus era a arma de Davi. Saiba que esse mesmo Deus, essa mesma unção que estava em Davi, está à sua disposição nesta noite. Está à sua disposição esse mesmo Espírito que animava a Davi. Sabe, para usar uma palavrinha que está na moda, você tem o mesmo acesso que Davi tinha. Você tem acesso à unção que Davi tinha. Sabe, dá para você baixar o drive aí, do mesmo drive que baixou ali em Davi para ele encarar o gigante, também está aí à sua disposição, meu irmão. Deus continua o mesmo, Ele era o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e não muda. Basta que você tome a atitude de encarar esse mal que está vindo sobre você. A Bíblia nos ensina, Jesus nos disse, que em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a você. A palavra não muda, a palavra continua a mesma. Lembre-se, meu irmão, que a diferença entre o que aquele exército amedrontado fazia e o que Davi fazia, é que Davi pegou a batalha e levou ela num nível aonde era Deus que lutava por ele. E é isso que você precisa compreender e fazer na sua vida. Pegar as batalhas, as suas lutas, os seus desafios e levar eles num nível aonde é Deus que vai lutar por você. Não leve para o campo que o inimigo quer levar, porque lá você vai ser derrotado. Você sozinho não é páreo para o diabo. O diabo não é inimigo de Deus. Inimigo significa que você tem algum nível de desafio, de luta um contra o outro. Deus é o Criador dos céus e da terra e de tudo o que existe. A Bíblia nos ensina que o diabo é o inimigo das nossas almas. Ele é o nosso inimigo. Agora, quando você vai numa festa de criança, sempre dá uma briguinha entre as crianças, né? Sempre de repente tem um lá que pega, dá um tapa numa outra criança, e de repente, como é que você fica sabendo disso? Porque a criança que levou um tapa, ela vem correndo chamar o pai. Pai! Lembra que Jesus falou que você tinha que ser como criança? A hora que o inimigo vir bater em você, grita pelo pai. Faz como aquela criança que apanhou na salinha, que apanhou lá na salinha, não, deixa as crianças em paz ali, que apanhou na festinha infantil. Corra e chame pelo pai. Quando Jesus fala, olha, deixe vir as minhas criancinhas, porque delas pertence ao reino dos céus. Quando Jesus diz que quem não se fizer como criança, não poderá entrar no reino, saiba que Jesus está querendo dizer, aquele que não confiar no Pai, como uma criança confia no seu Pai, não está pronto. Você precisa aprender a confiar em Deus, assim como uma criança confia no seu pai. A Bíblia nos ensina que nós devemos entregar os nossos planos, os nossos projetos, os nossos problemas, a nossa vida para Deus, confiar nele e Ele tudo fará. Você precisa aprender a fazer isso.
lembre-se, o Senhor está contigo. É claro que há um parênteses nessa história toda. Deus não vai abençoar aquilo que não estiver de acordo com a sua vontade, aquilo que não estiver de acordo com a sua palavra. Por isso, se o seu grande desafio, se o seu problema hoje é relacionado com algum pecado, com algo que você está fazendo de errado, você vai precisar, em primeiro lugar, abandonar isso. Abandonar, deixar para trás, nunca mais fazer. Na quinta-feira nós estávamos aqui na oração pela manhã, e eu resolvi trazer essa palavra hoje justamente inspirado pelo que a minha esposa, a pastora Juliana, falou aqui na quinta-feira pela manhã sobre Golias, sobre Davi, sobre essa batalha, mas ela chamou a atenção para um outro detalhe. No final a pastora Sara estava aqui, nós estávamos conversando sobre isso, que não apenas, a gente se liga sempre na pedrada que Davi deu em Golias. A gente faz até piadinha, né? A gente fala, cara, que a gente olha para o problema e fala, cara, ele é tão grande, eu não consigo olhar. Como é que Davi conseguiu olhar para aquilo e pensar? Davi, na verdade, ele olhou para o tamanho da testa daquele gigante e falou, não tem como eu errar se uma testa daquele tamanho. Mas Davi, depois que ele cravou aquela pedra na testa do gigante e ele caiu, o que é que Davi fez? Saiu cantando, comemorando o gol? Não, ele correu, arrancou a espada e... Pois isso é o que você vai ter que fazer com o pecado na sua vida. Cortar pela raiz, cortar a cabeça. Se talvez a sua grande batalha hoje seja contra um vício, seja um vício em jogo, seja um vício em pornografia, seja uma traição, adultério, esse vício que eu vou dar nome para ele, chama-se pecado, e o salário do pecado é a morte. Você precisa, em primeiro lugar, derrubar esse gigante na sua vida, porque enquanto você estiver com esse gigante atormentando a sua vida, você não vai poder desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, porque a Bíblia ensina que dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo, e Deus não está de acordo com o pecado, e por isso você não tem como ser abençoado. Por isso o primeiro gigante que você vai precisar derrotar vai ser o pecado. Você vai precisar derrotar de uma vez por todas. Não é só dar uma pedrada para deixar ele tonto, você vai ter que terminar de matar, porque a Bíblia diz que Davi derrubou o gigante, pegou a espada e terminou de matar ele, arrancando a cabeça fora, e você vai arrancar fora a cabeça do pecado que está assolando a sua vida, para então você poder ser limpo, livre, e aí então o Senhor te encher com o seu Espírito Santo, e você declarar, eu sou filho de Deus, e aí então você poder enfrentar as suas guerras, você poder enfrentar as suas batalhas, e sair mais do que vencedor, como a Bíblia diz que nós sairemos. Lembre-se sempre da imagem do final. Lembre-se sempre que o teu destino é a vida eterna com Deus. Que essa breve e momentânea tribulação que você está vivendo, e eu sei que você está pensando, pastor, breve e momentânea, porque não é você que está na minha pele. Saiba que comparado com a eternidade, comparado com a vida eterna, ela é breve e momentânea, sim. Nós temos uma eternidade para viver com o Pai. E todas essas lutas, tudo isso será superado. Se você não consegue entender isso ainda, se você ainda não conseguiu ter esse entendimento na sua vida, se parece uma história da carrochinha, se parece um conto de fadas, sem sentido, essa outra vida, deixa eu pedir para você se lembrar, para você imaginar, porque lembrar acho difícil, como era a sua vida no ventre da sua mãe? Como era? Você já teve uma outra vida além dessa que você vive hoje? Você viveu 9 meses na barriga da sua mãe. 9 meses.
Quando você estava lá, sabe o que você pensava? Que o mundo era aquilo. Você já conseguiu imaginar dois gêmeos conversando dentro da barriga da mãe? Imagina os gêmeos lá conversando. E aí, cara? E aí o quê? Tu acredita? E outro acredita no quê? Ah, na vida depois daqui? E o outro gêmeo assim, cara, eu acho que não, cara, a vida é isso aqui e acabou. Não, cara, eu não sei, eu ouço umas vozes de vez em quando. Eu ouço umas vozes, cara, eu acho que é tipo um criador nosso. Sabe quando o papai chega na barriga ali para falar com o nenenzinho? De vez em quando eu ouço umas vozes também. Eu tenho certeza que é o meu criador. Mas imagina esses bebês conversando, cara. Não, cara, o mundo é isso aqui, a vida é isso aqui. Não, eu acho que a gente vai sair daqui, um dia vai ter um outro mundo. A gente vai ter uma vida muito maior do que isso. E aí eu te falo, cara, me explica uma coisa, como é que a gente vai viver longe daqui e fora daqui? Primeiro, tá vendo esse cordão aqui, ó? Ele é meio curto, não tem como nós sair daqui. E se arrebentar esse cordão, do que a gente vai viver? Se tudo que a gente vive vem dele? Se tudo que recebemos de alimentação, de tudo, se a nossa vida depende do que vem desse cordão umbilical, então não existe vida além daqui. O mundo é isso aqui. Imagina a surpresa quando esse nenê nasce, e de repente ele descobre, uau, é muito maior do que eu imaginava, então o mundo é maior do que aquilo que a gente vivia. Ué, e nós conseguimos viver sem esse cordão? Saiba que, assim como parece impossível para um bebê no ventre da mãe, que exista um outro mundo aqui fora, e que talvez hoje para você pareça impossível que existe um mundo além desse que você vive hoje, a eternidade está te esperando. E assim como os seus 80, 90, quem sabe 100 anos parecem uma eternidade perto dos 9 meses que você viveu, sim, nós temos uma vida muito maior além daqui. E assim como você era preso por um cordão umbilical e hoje você anda do jeito que você quer, hoje nós estamos presos nesse corpo e nós estaremos livres, porque assim como Deus é Espírito, nós também seremos. Eu tenho umas viagens muito doidas sobre esse negócio. Carol está rindo porque ela sabe do que eu penso. Eu tinha uma pira quando eu era criança, que se eu quisesse muito mesmo, se eu não duvidasse, eu conseguia voar. Tem aquela figurinha ainda, Carol, de eu voando? Eu voei, irmão, uma vez eu voei. Eu quase me quebrei a hora que pousou, mas que eu voei, eu voei. A Carol cantando a música, e então subiremos e voaremos. E eu subi aqui, nem era aqui, era na outra igreja, mas eu saí. Irmãos, na minha infância toda eu tinha certeza que se eu não duvidasse, e quantas vezes eu subi num barranco lá em Flor da Serra do Sul, e eu tomei distância e eu pulei, e quando eu pulava eu me preparava e eu falava, eu não vou porque eu não tenho confiança, eu não tenho fé, porque se eu não duvidar eu tenho certeza que eu vou. Hoje, eu tenho certeza que eu vou voar. Hoje eu não tenho mais nenhuma dúvida. O problema é que não vai ser com esse corpo. E nem adianta emagrecer. Mas eu sei que eu tenho a vida eterna com o Pai. Eu sei que eu tenho a vida eterna com Deus. E eu sei que você também tem. E por isso, eu quero te convidar a ficar de pé agora. E a você tomar uma decisão nesta noite. De que amanhã você vai acordar com a decisão de que você vai enfrentar os seus problemas, de que você vai ir à luta, de que você vai parar com o medo desse gigante, que assim como Davi enfrentou a batalha, você também vai enfrentar, confiando não na tua força, mas confiando em Deus. Lembra do que a Juliana falou aqui no começo? O problema do meu sogro é que ele confiava na força do braço dele.
E isso não era solução. Chega uma hora que você vai precisar aprender a confiar em Deus. Confie em Deus. É Ele quem vai lutar essa batalha por você. É Ele quem vai ir à sua frente e vai derrotar esse gigante. Quantas batalhas nós vimos na Bíblia de Deus falando: ei, não são vocês que vão lutar, sou eu que vou à sua frente. Saiba que você tem Deus para ir à sua frente. Amém? Amém? Essa palavra é para quem é filho de Deus. Quando nós vemos o Evangelho de João, nós percebemos o grande erro que acontece no mundo. Porque no mundo você aprende que as pessoas dizem que todo mundo é filho de Deus. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que é filho de Deus aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo de número 10, coloca para mim aí na tela, por favor. João 1, 10. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, Ele veio para os seus não receberam, mas aquele que o recebeu, aqueles que o receberam, lá no versículo 12, a Bíblia diz que eles adquiriram o direito de serem chamados filhos de Deus. Aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Próximo. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqueles que o receberam, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Quem deu a autoridade? Deus. Àqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deixa eu explicar uma coisa para você, porque isso é muito sério. Todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é só aqueles que entregaram a vida para Jesus. Entregaram a vida para Jesus, não para uma igreja, não para um pastor, nenhum pastor deu a vida lá na cruz por você, não para um padre, porque nenhum padre deu a vida lá na cruz por você, só Jesus. Por isso é que nós entregamos a vida para Jesus Cristo, porque só Ele deu a vida por nós. Os homens complicam muito essa passagem, essas coisas a respeito de entregar a vida para Jesus. E é algo tão simples. Entregar a vida para Jesus é Jesus lá na cruz, dizendo: eu entreguei a minha vida por você, para pagar pelos seus pecados. Você quer entregar a sua vida para mim? Para enfrentar esse gigante, para ter a unção que estava em Davi, você precisa ter os seus pecados perdoados. Os seus pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Se você quer começar amanhã, não apenas uma nova semana, não começar um novo dia, você quer começar uma nova vida, uma nova história. Nesta noite você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos e entrar em oração comigo agora. E eu quero convidar você, que foi trazido por aqui nesta noite, por Deus, para começar, como eu disse, amanhã uma nova história e não apenas uma nova semana. E você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e orar junto comigo.